13 horas e 45 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública promovida pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal. Os temas foram os problemas do BRT e as possíveis soluções. Eu acompanhei. Após a Câmara aprovar um projeto de decreto legislativo autorizando a Prefeitura a contratar mais um empréstimo no valor de 797 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para investimento do sistema do BRT, os integrantes da Comissão de Transportes da Casa Legislativa questionaram os representantes do Poder Executivo como este dinheiro está sendo gasto. Entre os pontos abordados, a previsão de entrega de novos veículos e estações, o sumiço de linhas de ônibus, o sucateamento de veículos, além do edital lançado para definir a concessão do BRT. A secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio, destacou que a nova bilhetagem eletrônica está prevista para acontecer em junho de 2024. Compramos uma frota, o município gastou 1,5 bilhão, ou ainda não gastou, mas se comprometeu com 1,5 bilhão, comprando novos ônibus para o BRT. Então, um total de 561 veículos, tá? 291 já foram entregues e pagos, e já estão rodando na cidade, e temos mais 270 veículos a chegar a partir de novembro desse ano, entre novembro desse ano e abril do ano que vem. Além disso, foi feito todo um estudo de questão de segurança viária. Então, muito dessas estações você tinha interseções entre a via dos carros e do BRT. Então, tentou-se criar, na verdade, segregação para o BRT e mais segurança. A gente vem acompanhando a questão da transformação do que está acontecendo com o BRT. A Câmara de Vereadores ajudou a dar segurança, né, para que pudesse estar fazendo todas essas mudanças a nível de mudar de cima a baixo todos os contratos, né, a forma como vinha sendo feito no contrato que era antigo, e viu que a gente precisava modificar esse sistema, e esse sistema está sendo modificado, está sendo todo fragmentado para que a Prefeitura de fato possa ter a gestão efetiva, né? Porque a população, ela vê lá o emblema da Prefeitura, ela entende que é tudo da Prefeitura. E não era bem assim que estava funcionando, né? A gente sabe que quem estava gerindo o sistema era o consórcio. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão, que começa às 2 da tarde. Renato Chapot tem as informações. Um deles trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Um outro cria o documento de identidade funcional digital para a Guarda Municipal. Também na ordem do dia, o projeto que obriga a emissão de senha em chamadas de voz nos estabelecimentos públicos e privados. E ainda, o projeto que proíbe a comercialização e a administração de vacinas anti-cio para cães e gatos na cidade do Rio. Uma nova variante do coronavírus foi encontrada no Brasil. Batizada de Arcturus, ela foi detectada num homem de 75 anos com comorbidades na cidade de São Paulo, sem histórico de viagem para o exterior. Ele foi internado, mas já teve alta. O paciente apresentou febre, síndrome gripal e tinha ciclo vacinal completo. De acordo com especialistas, os principais sintomas da nova variante são irritação nos olhos, parecida com conjuntivite, tosse seca e febre. A Organização Mundial da Saúde considera a Arcturus uma variante de interesse e vem acompanhando a situação. Novas comissões especiais foram criadas na Câmara Municipal. Renato Chapot tem os detalhes. Uma delas é a comissão especial com a finalidade de monitorar e fiscalizar as ações do Poder Executivo em relação ao local onde funcionou a Universidade Gama Filho e o Colégio Piedade, na Zona Norte do Rio. A outra é a comissão com a finalidade de acompanhar, estudar, analisar
e propor medidas de integração entre os modais da região metropolitana. E ainda, a comissão especial com a finalidade de propor estudos, pesquisas e atendimentos relacionados às violações de direitos das mulheres. Ela já foi chamada de Miami carioca por causa das construções e do projeto urbano que lembram a cidade americana. A Barra da Tijuca também quase foi emancipada e virou uma cidade. Este ano, o plano Lúcio Costa, que mudou a cara do bairro, completa 54 anos. A repórter Mariana Rosadas mostra como o antigo areal se transformou no bairro com o melhor índice de progresso social do Rio, de acordo com o levantamento da Prefeitura. Um dos maiores bairros em extensão territorial, um dos melhores em qualidade de vida. Essa é a Barra da Tijuca, uma região que poderia ter se emancipado da cidade do Rio. Em julho de 1988, ocorreu um plebiscito para decidir se a Barra se tornaria um município. No bairro havia quase 48 mil eleitores aptos a votar. No entanto, pouco mais de 6.200 pessoas votaram e não houve um quórum mínimo. Atualmente, muitos moradores alimentam esse sonho, mas nem todos concordam. Emancipar a Barra só vai trazer mais custos administrativos de um dinheiro que deveria ser implantado em outras áreas, principalmente na área social. A origem do nome é explicada por um historiador. A Barra da Tijuca é uma faixa de areia, né? Uma faixa de areia, uma faixa de restinga, que tem a forma da barra. E como essa barra está ligada ao maciço da Tijuca, passou a ser chamada de Barra da Tijuca. Barra da Tijuca está numa baixada entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. Então, o primeiro acesso só podia ser feito por barco. Então, isso permitiu que durante muito tempo fosse uma terra de ninguém, né? Os primeiros proprietários foi a própria família Sá, né, que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Depois isso virou uma massa falida e foi adquirida por 3 ou 4 grandes proprietários que aguardaram durante décadas que houvesse algum tipo de investimento público para que o desenvolvimento da Barra pudesse ser possível. Apesar de os loteamentos Jardim Oceânico e Tijuca Mar terem sido implantados em 1939, o boom de crescimento da Barra da Tijuca ocorreu apenas a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, época do intenso processo de especulação imobiliária. Diante desse crescimento, em 1969, o então governador do Rio, Francisco Negrão de Lima, convidou o urbanista Lúcio Costa, que foi o responsável pelo plano piloto da cidade de Brasília, para elaborar o plano da Barra. Era uma proposta inovadora em certa medida, porque ele se baseou em ideias do Le Corbusier, que foram desenhadas em 1922 na França, tá? Que ele aplicou em Brasília, no primeiro momento, e depois aqui no Rio de Janeiro. Você morar no meio de um parque, com quadras de esporte, com vista, com prédios afastados uns dos outros, com escola, clube, supermercado, tudo perto. Então parecia uma grande ideia, né? Mas depois que essa ideia é aplicada, o que se verificou? A dependência excessiva do automóvel, o isolamento das pessoas. Os anos se passaram e a Barra da Tijuca virou um verdadeiro canteiro de obras. Muitos empreendimentos residenciais e comerciais foram construídos. Uma arquitetura que aqueceu o mercado imobiliário e que privilegiou o uso de transportes particulares. Eu sempre disse que a Barra não tem esquina, né? Que a Barra não tem lugar de se encontro. Como a Zona Sul, você desce, você tem uma esquina, você tem aquele boteco preferido, você tem aquele banco, aquela praça. A Barra carece disso, né? Barra da Tijuca dos espigões, dos condomínios, dos shoppings, das casas de espetáculos, das ilhas e das lagoas. Nós temos 10 pequenas ilhas, são ilhas de manguezal, são ilhas que na geografia estão chamadas de ilhas sedimentares, que com o acúmulo da areia, o substrato do solo, o manguezal foi agrupando e formando ilhas. Os condomínios se instalaram antes da infraestrutura necessária de luz, água, esgoto, né, que é necessária para uma cidade se instalar, né? Esse foi o pior problema e quem pagou o maior preço foram as lagoas. Na Ilha da Gigoia, o clima é de cidade do interior. O transporte dos moradores e visitantes é feito através de pequenas embarcações. Eu vim parar aqui há cerca de 17 anos atrás, né? E morei na ilha Primeira, que é a ilha vizinha nossa aqui, da Gigoia, onde me encantei pelo local, lá eu era inquilino, até que
tomei coragem e investi numa propriedade aqui na Ilha da Gigoia. Um pouco de limpeza nas lagoas, um pouco de melhoria nas ilhas. Isso aqui eternamente será um paraíso. As praias são uma das atrações do bairro. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Olha só o Caribe. Olha para aqui, como é que tá. Bom para ver e para surfar. A Praia da Barra é considerada um paraíso pelos surfistas. É o caso de Rico de Souza, um dos pioneiros no esporte. Em 64 eu comprei uma prancha de madeira, madeirite, contra a vontade da minha família, e aí em 66 tive a minha prancha de fibra de vidro, e aí minha vida fui campeão em 68 em Santos, depois 70, 72, aí fui pro exterior e aí fui embora. O que muitos não sabem é que a Barra da Tijuca conta com uma escola de samba que leva o nome do bairro, e os responsáveis pela agremiação sonham alto. O nosso sonho, né, na verdade, de todos os integrantes da escola, meu, de todos hoje, é colocar a escola na Sapucaí. Tem gente que acha que a Barra não tem samba. A Barra tem tudo, tem samba, tem rock, tem pop, tem futebol, tem basquete, tem surf. Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou. Unidos da Barra, da Tijuca, meu amor. E eu me despeço de vocês. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio, e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.